Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Paulo, apóstolo de Cristo, escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas as vossas petições sejam em tudo conhecidas perante Deus, pela oração de súplica, com ação de graças. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas as vossas petições sejam em tudo conhecidas perante Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite de quinta-feira, e a minha oração é para que através da tua palavra, o Senhor possa falar conosco aqui neste lugar, Pai. Tenha liberdade de agir, de fluir no nosso meio, que teu Espírito Santo possa aquecer em nós a tua palavra, que nessa noite nós possamos sair daqui diferente da forma que chegamos, que possamos ser mudados, moldados pelo poder da palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Se eu puder colocar um título nessa mensagem, eu gostaria de chamá-la de Para que Deus nos responda. Todos nós aqui temos um pedido de oração, algo a mencionar diante de Deus em oração, para que Deus possa agir a nosso favor, fazer por nós, né? E nós precisamos pensar no fato de Deus nos responder, né? Existem ações, que eu não gostaria de usar essa palavra, mas vou usar, pequenas ações, que nós precisamos ter, ou realizar, para que Deus possa ouvir as nossas orações, né? Tenho certeza que constantemente, eu falo aqui aos irmãos, que o nosso maior objetivo é o céu. Nós servimos a Deus não pelas coisas que Ele pode fazer por nós aqui nessa terra, mas servimos ao Senhor pelo céu, pela salvação que Ele pode nos dar. Mas, porém, é muito importante alcançarmos aí um equilíbrio dentro da nossa fé e entendermos, meu irmão, que isso não quer dizer que Deus não possa fazer nada por nós. Muito pelo contrário. Servimos a um Deus que ouve, atende, responde às nossas orações, e quando nós apresentamos algo diante desse Deus em oração, nós precisamos crer no que Ele pode fazer por nós, acreditar no céu e ter a salvação como pilar da nossa caminhada. É claro que é o essencial e a primeira coisa que nós devemos fazer, mas não quer dizer que nós nunca poderemos pedir nada para Deus em oração. Muito pelo contrário, a Bíblia nos conclama a levar diante de Deus as nossas orações, as nossas súplicas, aquilo que tem angustiado as nossas almas, aquilo que nós necessitamos diante de Deus, e isso não é apenas no nosso tempo. De Gênesis a Apocalipse, pessoas que estavam precisando de algo, apresentaram esse algo diante do Senhor. Essa mensagem para que Deus nos responda, ela é um alerta para nós também, que de repente, às vezes até enganados, não colocamos diante do Senhor em oração, aquilo que nós estamos precisando, as nossas causas. Vivemos uma geração, onde nós confiamos muito em remédios, em algum homem que possa nos indicar,
alguém que possa nos ajudar, alguém que possa fazer, uma indicação de alguém. Somos a geração do QI, né? Do que indica. E às vezes aguardamos tanto essa indicação, que esquecemos de orar por algumas coisas. Talvez você sente uma dor na coluna, no joelho, na perna, na cabeça, e você fica buscando daqui para ali, uma indicação de alguém, de um remédio que alguém tomou, um exercício que alguém fez, para que talvez isso seja bom para você também, e não está errado em buscar essa indicação, mas muitas vezes nós corremos atrás dessas indicações, e não colocamos as nossas dores, as nossas enfermidades, por menores que elas sejam, por mais insignificantes que elas sejam, não colocamos diante do Senhor nosso Deus. Às vezes estamos sofrendo, porque não oramos em prol de algo que nos tem feito sofrer. Nós sabemos que muitas coisas, não será apenas a oração, será a nossa oração com uma ação. Embora eu, como servo de Deus, acredito que a oração resolve tudo, né? Não há coisas que a oração não pode resolver. Agora, existem determinadas situações que além de orar eu vou ter que fazer. Um exemplo é quando alguém precisa de uma porta de emprego. Se você ficar lá dentro da sua casa orando, de joelhos dobrados, falando: Senhor, abre a porta de emprego, abre a porta de emprego, e não sair para procurar emprego, não vou dizer que a porta não abre, mas a situação estará mais difícil de acontecer, não é verdade? Quando nós oramos para que Deus abra uma porta de emprego, nós precisamos sair atrás dessa porta de emprego, bater nas portas de emprego, ir lá no Cine, falar para as pessoas que você está precisando de emprego, e talvez aí Deus vai manifestar o seu cuidado, através da vida de alguém, para que essa porta de emprego se abra. Mas aí você não só orou, você agiu, você pediu a intercessão de outras pessoas, para que a situação acontecesse, né? Então existem momentos que nós teremos que agir e orar, mas uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, é de orar, é de colocar diante do Senhor. Sabe aquele problema conjugal que você está passando? Você já colocou ele em oração diante do Senhor? Sabe aquela enfermidade que talvez tenha prejudicado a sua vida, o seu trabalho, sua vida conjugal, o seu relacionamento com as pessoas? Você já colocou diante de Deus? Você já se abriu com o Senhor em oração? Você já orou por esse problema que você está enfrentando? Você já orou pelo seu marido de coração duro, pela sua esposa de coração duro? Você já colocou essa causa diante do Senhor? Você já entregou nas mãos de Deus? Então falar nesse tema, para que Deus nos responda, é uma oportunidade que nós temos de pensar também na necessidade de oração. Existem condições para que Deus responda às nossas orações. Crente, calvinista principalmente, ele tem que aprender um fator muito importante sobre condições, porque Calvino está corretíssimo, quando afirmou que o amor de Deus é incondicional, que o chamado de Deus é irresistível, que a graça independe de condições humanas, para que o ser humano alcance o céu e a salvação. Essa informação está corretíssima, mas todo cristão calvinista também precisa aprender que não há condições para a salvação, mas há condições para a santidade, há condições para a oração, há condições para o favor de Deus, o favor manifesto nas ações terrenas, porque Deus cuida de nós nas ações terrenas. Nós servimos a um Deus e cremos que Ele cura enfermidades, amém? Que Ele abre porta onde não tem, que Ele move causas travadas, que Ele faz o impossível, e para Deus fazer essas coisas, há condições, para que Deus responda às nossas orações, há condições.
Eu separei aqui, eu resumi essas condições em 3. Ele não responde a qualquer oração. Por que tem condição? Condição número 1, não é qualquer oração que Deus responda. Eu tenho um amigo em Bom Despacho, que de vez em quando aparece por aqui, e continua sendo meu amigo, né? Ele se chama Denis, no aniversário da igreja ele esteve aqui. Toda vez que o Denis, ele está perto de mim, ele faz uma brincadeira, que eu espero que seja brincadeira, né? E esses dias ele esteve na Gominha com o pastor Júnior, colocando um pneu numa Kombi, aí ele veio falar dessa brincadeira, né? E eu quero citar a brincadeira do Denis como pedido de oração que Deus não vai responder, né? O Denis falou comigo assim, ó, faz o seguinte, ora para eu acertar na Mega Sena, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou te entregar a igreja com a chave na mão, construída, dobra o joelho e ora, né? E aí ele dá uma risada, né? Aí o pastor Júnior desconversa, eu não sei se você vai ganhar na Mega Sena, não é da minha conta se você joga na Mega Sena, a vida é sua, né? Depois você acerta com Deus e Ele vai te falar. Mas se tem um negócio que Deus não vai fazer, é ouvir a sua oração para te revelar os números. Por que você não tem que pedir a Deus para ganhar na Mega Sena? Você já pensou quantas pessoas estão pedindo a Deus para ganhar na Mega Sena? Você já assistiu aquele filme O Todo-Poderoso? Tem um momento do filme que ele responde a todas as orações com sim. Ele joga as orações no computador, ele está no lugar de Deus, né? E aí, para não ter que ficar escutando a oração do pessoal, ele responde lá, sim para todos. Aí num dia, não sei quantas mil pessoas ganham na loteria, aí cada um recebe, acho que é 20 centavos, porque todo mundo pediu a Deus para ganhar na loteria, e todo mundo ganhou na loteria, porque Deus disse sim a todas as orações, né? Então, por exemplo, Deus não vai responder a todas as orações, eu vou orar para ganhar na loteria, isso é uma questão humana, né? Eu não vou tratar aqui o assunto jogo de azar, estou falando de oração, isso é uma questão humana, não adianta você orar por isso, é banal você orar por isso, não é uma oração que Deus vai responder. Deus não vai responder a uma oração, por exemplo, Senhor, faz o pastor Tiago largar a Edileia para me casar com ele, né? Faz a Edileia largar o pastor Tiago para me casar com ela. Deus não vai responder essa oração. Ô Senhor, mata o Silvio para casar com a irmã Márcia, misericórdia, Silvio, está amarrado, sai para lá, capeta, né? Você pode achar que isso é uma piadinha, mas você acredita que a gente já ouviu de casos de irmãos que oraram assim, mata o fulano de tal, que aí eu posso casar com ele, leva ele, Jesus, para o Senhor, né? Separa, Deus, os irmãos, porque aí eles ficam livres, né? Misericórdia, isso é uma oração que Deus não vai responder, não é? Deus não vai responder essa oração. Ou o irmão que deseja o mal do seu próximo, né, e quer rogar uma praga, fala, ô Senhor Jesus, faz ele cair de bicicleta no meio da rua, trembão. Deus não vai ouvir essa oração. Ou seja, existem orações que Deus não vai ouvir, Ele não responde a qualquer oração. Deus não responde a qualquer oração. Deus, sem vida de oração, Deus não dá ouvidos à oração, né? Outro fator que facilita Deus ouvir a nossa oração, é a pessoa que tem vida com Ele. Um exemplo, antes de você se converter, você não conhecia Deus de verdade, mas você orava, mas nada acontecia. As coisas passaram a acontecer depois que você conheceu a Deus de verdade. Por quê? Deus não ouve oração, não dá ouvidos à oração de quem não tem vida de oração, não é? Há exceções, eu estou citando aí, eu fiz aqui um apanhado de 3 tópicos de orações que Deus não vai responder. É claro que há exceções, eu não posso limitar a graça, a misericórdia de Deus a nosso favor, ou a favor de qualquer outra pessoa que no momento de desespero vai orar, e talvez na infinita misericórdia de Deus Ele vai agir. Porém, é mais difícil que isso aconteça. Em terceiro lugar, Deus não ouve a oração de qualquer um.
Se para Deus ouvir a oração tem que ter vida com Ele, não é qualquer um que vai chegar e orar e Deus vai responder. Biblicamente falando, a Bíblia vai nos ensinar nos evangelhos, né? Jesus em João 14, João 16, falando aos seus discípulos em Mateus, é nítido que Deus dá ouvidos à oração de seus filhos. Então, não é qualquer um que ora e Deus responde. Aquela historinha do nosso parente lá, do nosso amigo, eu oro a Deus em casa, na minha religião, Deus é o mesmo, é mentira, é balela. Deus não ouve a oração de qualquer um, Deus ouve a oração de filho, e filho é quem se entregou a Cristo, é quem recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador. A esses deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então Deus ouve a oração dos seus filhos. Pastor, mas eu não era crente, eu orei, Deus me respondeu. Foi um ato de misericórdia de Deus, é uma exceção, não, né, é uma exceção, você fugiu à regra. Esse texto que nós lemos nos mostra algumas condições para que as nossas orações sejam respondidas. Então, ou seja, para que Deus nos responda, há algumas condições. E o texto que nós lemos, não só esse, eu já preguei aqui na igreja vários outros textos sobre orações, sobre condições de oração, para que o Senhor nos responda. Esse aqui é apenas um. Esse versículo do apóstolo Paulo traz para nós pelo menos 4 condições para que Deus nos responda. A primeira delas é não ser ansioso. O texto que nós lemos diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. A mesma coisa é dita em 1 de Pedro capítulo 5, versículo de número 7. Não estejais ansiosos. O Senhor Jesus reforçou isso em Mateus 6, 25. Por que andais ansiosos? A ansiedade impede a resposta de Deus às nossas orações. Então, muito cuidado quando você estiver ansioso. Pastor, por que a ansiedade atrapalha Deus responder às nossas orações? Simples a resposta. Porque se estamos ansiosos, é sinal que a nossa confiança em Deus está abalada. Quem confia em Deus 100% não está ansioso. Por que você está ansioso? Nós estamos ansiosos, sabe por quê? Porque não estamos confiando suficientemente em Deus, de que Ele vai agir a nosso favor. Isso é ansiedade. A ansiedade atrapalha a resposta às nossas orações. Eu sei que é difícil. Vou falar para você que eu ando 100% em paz, sem ansiedade nenhuma naquilo que eu oro. Estaria mentindo para você se dissesse isso. Mas quando passamos uma situação de adversidade, um problema, ou quando oramos a Deus em prol de algo que estamos buscando, precisamos aprender a descansar em Deus. Talvez a situação está tempestuosa, está adversa, e você está orando a Deus por aquilo. Tenta descansar, tenta confiar que Deus vai colocar a mão dele e esse problema será superado. Ficar ansioso só vai fazer você tomar decisões precipitadas. Nós precisamos em Cristo vencer a ansiedade. A ansiedade é um dos males do tempo que nós vivemos. Nunca as pessoas sofreram tanto de ansiedade quanto nos dias atuais. Nunca as pessoas fizeram tanto uso de medicamento controlado, internações, terapias, como nos dias atuais. A faculdade pode formar 50 psicólogos por ano, que haverá demanda de trabalho, por causa da nossa dependência emocional.
e toda ela causada em 90% das vezes por ansiedade. Eu sei que o problema é muito grande, eu sei que a tempestade está muito forte, eu sei que um vendaval se levantou contra a sua vida, porém, meu irmão, porém, minha irmã, tenta descansar em Deus e não ficar ansioso. O apóstolo Paulo começa o texto dizendo: não estejais ansiosos por coisa alguma. Talvez Deus ainda não respondeu a sua oração, talvez a porta ainda não abriu, o milagre ainda não aconteceu, a causa ainda não foi movida, porque você está ansioso. Primeira condição desse texto para que Deus nos responda: não ande ansioso. Segunda condição para que Deus nos responda, o texto continua dizendo assim: mas as vossas petições sejam em tudo conhecidas perante Deus. Segunda condição: leve os seus pedidos para Deus. Leve para Deus o seu desejo de oração, o seu problema. Deus não vai responder a uma oração que você não fez. Há via de regra, há exceções, mas na maioria das vezes, dentro de um natural, Deus vai fazer aquilo que você chegou para Ele em oração. Quem sabe a porta ainda não abriu, o milagre não aconteceu, a causa ainda não se moveu, porque você não colocou isso que você deveria colocar diante do Senhor, porque você não separou um tempo. Vida de oração, irmãos, é isso. Nós hoje vivemos um período onde a igreja relacionada à oração pode ser definida em uma palavra: preguiça. Hoje o crente tem preguiça de orar, preguiça de clamar. Nossos cultos de orações se encerraram. Quando fazemos vigílias, são poucos irmãos. Quando estamos em algum propósito de oração, nem todos abraçam. Não oramos, muitas vezes, não é aquela oração antes de dormir, Deus obrigado, amém, não. É separar, dedicar tempo à oração, é colocar as nossas petições em oração a Deus. Nós estamos deixando de ser o povo que ora, e muitas vezes, por causa dessa preguiça de oração, sabe o que nós fazemos? Estamos lá com um caminhão de problema para ser resolvido, mas preferimos chegar diante de Deus e falar assim: Deus, o Senhor sabe, amém, e acabou a oração. É semelhante àquele irmão que vai orar na hora da comida, né? Antigamente, quando alguém ia orar na hora da comida, o pastor mandava até vigiar, porque tinha irmão que começava a orar assim, estava num churrasco, aí, vamos orar aqui para comer o churrasco. Deus abençoe o agricultor que cuidou do gado lá na fazenda, abençoe o retireiro que laçou o gado no campo, abençoe o motorista do caminhão que levou esse gado lá para o frigorífico, abençoe o funcionário que abateu o gado, abençoe o funcionário que cortou a carne, abençoe a irmã que foi lá comprar, o irmão que está acendendo a brasa da churrasqueira. Aí a oração demorava demais, porque o camarada tinha que orar para todo mundo, né? Hoje nós erramos no outro, porque se a gente vai orar antes da comida, a gente fala assim: Pai, pão, amém, né? Ou seja, antes a gente orava demais, hoje a gente está orando nada. Então nós somos a igreja que tem dificuldade com oração. Muitas vezes nos escondemos atrás de uma má interpretação de texto. Pensamos assim: Deus conhece todas as coisas, eu não preciso falar. Não, meu irmão, é fato, Deus conhece todas as coisas, mas Ele quer que você fale para Ele. Eu não sei qual é o seu motivo de oração. A mensagem de hoje é muito simples, mas extremamente importante. Não sei quais são os seus pedidos de oração, mas aqui, tem que colocar diante do Senhor.
tem que apresentar a Deus. Não importa o que seja, coloca diante do Senhor, fala para Deus assim: Deus, eu não suporto mais essa dor de cabeça. Deus, eu não suporto mais aquela situação no trabalho, me ajuda. Coloca diante do Senhor, apresenta diante do Senhor a sua causa, dê nome para ela, leva em oração diante de Deus. Talvez, meu irmão, nós ainda não fomos respondidos porque não oramos. Você está querendo resposta de algo que você não fez. Esse pedido não chegou aos céus para que você aguardasse resposta. Quer ter uma oração respondida? Ore. Tem muitas pessoas que falam assim: eu estou aguardando resposta de oração, mas ela ainda não separou tempo para falar com Deus sobre aquele assunto. Ele conhece as suas dificuldades, mas Ele quer que você apresente a Ele. Paulo nos orienta relacionado a isso aqui, ó. Mas antes, sejam em tudo apresentadas diante de Deus as suas petições. Não seja ansioso, coloque diante de Deus os seus pedidos de oração. Para Ele que você tem que pedir. Talvez você já pediu a ajuda do advogado, o médico, o pedreiro, o construtor, o mestre de obra, o curandeiro, o irmão ancião. Talvez você já pediu ajuda o pastor, sua família. E talvez está faltando você pedir ajuda para Deus. Você dobrar os seus joelhos no chão e falar assim: Senhor, agora sou eu e o Senhor aqui. Coloca diante de Deus. Por mínima que seja a causa. Lembra da situação com o profeta Eliseu? Eu gosto desse texto porque aparentemente é pequeno, não é? É insignificante. São poucas as explicações que a gente tem na Bíblia para a oração do rapaz que o machado cai na água. Não tem muita explicação para aquilo, é insignificante, parece. O camarada vai cortar lenha para fazer o sacrifício ao Senhor, passa na casa do vizinho, pede o machado emprestado. Na hora que ele vai dar a primeira machadada na árvore, o machado sai do cabo e cai dentro do rio. Ele vira para o profeta e fala assim: ai meu Senhor, não era meu. E agora? Não é insignificante porque o machado era ferramenta de tecnologia de ponta daquela época, né? Não tinha serra elétrica, não tinha serrote, o ferro ainda não era tão bem trabalhado como nos dias atuais. O machado era uma ferramenta tecnológica, uma ferramenta de ponta. Quem tinha o machado eram poucas pessoas. Não era simples porque o machado deveria ser caro. Não era fácil ter um machado naquela época, né? Mas nós hoje entendemos o machado como algo muito simples. Se fosse aqui em Lagoa da Prata e caísse no Rio São Francisco, você passava ali no Zé Tem Tudo, num lugar de ferramentas ali, comprava o machado e repunha. Falou: caiu o seu machado lá, está aqui um novo. Naquela época não era tão simples, não era tão fácil, mas nós entendemos como simples. Então, de repente o rapaz vai dar a machadada, o machado cai na água, né? Afunda, ferro na água afunda, e ele fala: ai meu Senhor, não é meu. Chama o profeta vai lá e... Aonde caiu? Onde ele caiu, se eu não me engano, ele joga uma vara, e o machado flutua na água, e ele pega com a mão e volta para o cabo, continua a trabalhar, devolve ao final do dia. Talvez se aquele homem não rogasse a Deus, através do profeta, não procurasse o profeta, o machado ia continuar perdido. Aqui, por menor que seja o seu pedido de oração, talvez é só um machado no fundo de um rio, coloca diante do Senhor. Talvez a sua causa não seja como a do rei Ezequias, que acabou de ser desenganado pelo médico. O profeta Isaías entra assim que o médico saiu e fala: vai morrer. Talvez o seu problema seja inferior, mas aqui, coloca diante do Senhor, apresenta diante do Senhor, faça com que todas as suas orações sejam colocadas diante do Pai. Terceira condição, oração de súplica. Nós precisamos tomar muito cuidado com algumas interpretações que a gente faz dentro da igreja,
porque senão tem muito crente que vai achar que não pode pedir nada para Deus. Você viu aquela pessoa que fala assim, não, eu só agradeço, quando eu vou orar eu só agradeço. Está errado. Se você não pedir, Deus não vai te dar. Então, súplica é o quê? É quando você pede para Deus algo que você esteja precisando, e você pede a Ele com intensidade. Oração de súplica, oração de pedido. Ore agradecendo, a gente vai falar sobre isso, é a próxima condição. Que a sua oração seja mais de gratidão a Deus do que de pedir. Amém? Que a sua oração seja mais por santidade do que de pedido. Mas aqui, tem que ter pedido. Até na oração do Pai Nosso teve pedido. Jesus falou assim, ó, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Tem que ter oração pedindo. Não, pastor, eu não gosto de pedir. Ou então se você falar para mim só, pastor, eu não gosto de pedir na oração, eu gosto só de agradecer. Ou então você fala assim, ó, pastor, eu não tenho o que pedir, mudando a frase, né? Falei a frase errada. Pastor, eu não tenho o que pedir, então eu vou te dar um monte de coisa para você pedir a Deus em oração. Pede Deus em oração em favor da vida do seu pastor. Pede lá, você não tem pedido? Ore pela vida do seu pastor. Oh Deus, dá graça, sabedoria, abençoa a palavra que ele vai pregar domingo. Dê sabedoria para governar o teu povo lá, a tua igreja, para administrar a igreja bem administrada. Você não tem o que pedir? Peça pela igreja. Oh Senhor, abençoa a nossa igreja, faz a igreja crescer, manda visitantes, pessoas que ajudam na obra, que vêm trabalhar, que se dispõem. Oh Deus, prospera a igreja para que a gente possa comprar um lote, construir, né? Você não tem o que pedir? Peça pela igreja. Você quer mais coisas para pedir? Peça pela sua família, para aqueles que ainda não se converteram. Peça pelos seus amigos que ainda não se converteram. Peça para o Brasil, peça para Minas Gerais, peça para a Lagoa da Prata, peça para esses jovens que estão perdidos lá fora. O crente que fala que não tem o que pedir, ele não pensou, porque tem muita coisa para pedir. Mas tem que ter oração de súplica. Toda vez que alguém na Bíblia orou, ele pediu alguma coisa, nem que fosse perdão, nem que fosse a misericórdia de Deus sobre a vida dele, ele pediu. Então, talvez Deus não te respondeu, porque você ainda não pediu para Ele. Não é só apresentar diante dele o pedido, é também pedir a Ele. Quarta condição para que Deus nos responda: sempre orar com gratidão. Ore a Deus já agradecendo, de preferência. Amém? Ore a Deus agradecendo a vontade dEle. Pai, me abençoe para que eu seja curado dessa dor no joelho. Mas se eu não for curado, obrigado. Já te agradeço, com vitória ou sem vitória. Porque nós precisamos aprender que na alegria ou na tristeza precisamos ser gratos a Deus. Porque a nossa gratidão não começa onde Deus fez por nós. A nossa gratidão começa na cruz. Desde a cruz nós já devemos ser gratos a Deus. Olha o que o Paulo está falando. Apresente diante de Deus as vossas orações com petição de súplica, dando graças em tudo, sendo grato a Deus. Seja grato a Deus na sua oração. Talvez Deus ainda não te respondeu porque você apenas reclama. Talvez Deus ainda não te respondeu porque você só murmura. Deus, está difícil demais, o Senhor não fez aquilo, o Senhor não abriu aquela porta, o Senhor não fez aquele milagre, o Senhor não operou daquela forma, o Senhor não fez daquele jeito. Não, meu irmão, para de murmurar, para de reclamar, comece a orar agradecendo. Talvez está difícil para você, você está na tempestade, você fala: Deus, me livra dessa tempestade, mas obrigado, Senhor, pelo seu Filho na cruz, obrigado por poder estar orando ao Senhor aqui agora. Talvez eu não conseguiria nem estar orando. Ou seja, seja grato. Para que Deus responda às nossas orações, não seja ansioso, leve os seus pedidos para Deus,
leve as suas súplicas, faça a oração de súplica ao Senhor. Sempre ore a Deus com gratidão. Muitas de nossas orações não são respondidas porque não fazemos de forma correta. Precisamos agir do jeito que Deus quer, do jeito que Ele nos ensina na sua palavra. Assim a resposta dele será certa. Então, meu irmão, muitas vezes nós não somos respondidos porque estamos fazendo da maneira errada. Quantas vezes há apenas murmurações e reclamações no nosso lábio? Quantas vezes nós não separamos um tempo para dedicar a Deus aquilo que nós queremos colocar na presença dEle? Eis aí o texto do apóstolo Paulo. Para a gente finalizar, vamos ler ele mais uma vez. Se coloque de pé. Guarde aí esse texto no seu coração. Se talvez em nada você aproveitar dessa mensagem, fique com o texto bíblico, com o texto do apóstolo Paulo para você, que diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas que as vossas petições sejam em tudo conhecidas perante Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Amém? Vamos orar? Enquanto a Márcia vai se preparar ali para cantar mais uma canção, feche seus olhos. Talvez enquanto nós estávamos aqui durante esse culto, de joelhos dobrados, você já colocou diante do Senhor a sua oração. Amém? Apresenta a Deus mais uma vez, coloca diante do Senhor seu pedido, a sua oração, a sua petição, e creia, meu irmão, naquilo que só Ele pode fazer, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite, como servos seus, ó Pai, aqui neste lugar. Meu Deus, naquilo que só o